Bom dia, boa tarde, boa noite! Você que está se preparando para a segunda fase do 13º Exame de Ordem Penal. Vamos dar uma conferida numa questão? Recentemente coloquei essa questão na minha página no Face. Coloquei lá também o gabarito oficial divulgado pela FGV. Foi uma questão, a questão de número 2, da prova do Exame Unificado de 2010-3. No entanto, existem algumas peculiaridades que eu preciso mostrar a você. Quero que você tenha atenção nesta questão e utilize aquilo que vou falar como modelo, preocupação para a sua prova, não é? Que vai ocorrer logo no início de junho deste ano. Então vejam, diz a questão, vamos olhar os slides. Caio, residente no município de São Paulo, é convidado por seu pai, morador da cidade de Belo Horizonte, para visitá-lo. Ao dirigir-se até Minas Gerais em seu carro, Caio dá carona a Maria, jovem belíssima que conhecera na estrada e que, ao saber do destino de Caio, o convence a subtrair pertences da casa do genitor do rapaz, chegando a sugerir que ele aguardasse o repouso noturno de seu pai para efetuar a subtração. Ao chegar ao local, Caio janta com o pai e o espera adormecer, quando então subtrai da residência uma televisão de plasma, um aparelho de som e R$ 2.000. Após encontrar-se com Maria no veículo, ambos se evadem do local e são presos quando chegavam ao município de São Paulo. Com base no relatado acima, responda aos itens a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso. Gente, uma coisa extremamente importante na hora da sua prova da OAB para a segunda fase é que você leia a questão na íntegra. Existe uma tendência nossa, é óbvio, adiante do enunciado da questão, já ir fazendo conclusões precipitadas. Reparem que ao ler esse enunciado, a gente chega logo ao raciocínio. Ah, não, é uma hipótese de escusa absolutória, não é? O Caio praticou aquele crime patrimonial em detrimento do seu pai, portanto, do seu ascendente. Escusa absolutória, ele é isento de pena, não é? É uma das imunidades penais. Realmente, a questão é sobre isso. Mas não custa a gente primeiro ler as alternativas, verificar exatamente o que pretende a questão, para depois reler o enunciado e aí então responder passo a passo aquilo que pretende o nosso examinador. Então vamos lá, a letra A dizia o seguinte: Caio pode ser punido pela conduta praticada e provada. Então, na verdade, o que a gente tem é um crime de furto, qualificado pelo repouso noturno, não é? Praticado em tese por Caio e Maria, não é? Em relação ao ascendente de Caio. Caio, ele vai ser beneficiado pela escusa absolutória. E realmente, veja só o que dispõe o artigo 181 do Código Penal. É isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos neste título, que é o título dos crimes contra o patrimônio, em prejuízo, inciso de número 2, de ascendente ou descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, civil ou natural. Então, realmente, apesar, não é, de ter ocorrido a subtração, vejam, o que nós temos é que Caio não pode ser punido pela conduta praticada e provada. Na verdade, é uma das imunidades penais. Caio vai ser beneficiado pelo Instituto da Escusa Absolutória, previsto no artigo 181, inciso 2 do CP. É essencial, gente, na sua prova da OAB, que você indique o dispositivo legal aplicável. Não adianta falar apenas escusa absolutória, você tem que dizer expressamente escusa absolutória prevista no artigo 181, inciso 2 do CP. Se você não colocar o dispositivo legal, provavelmente você não vai levar a pontuação. É isso que o corretor da sua prova vai procurar de imediato, se você indicou o dispositivo de lei aplicável, certo? E por isso é importante um bom código, é importante um código bem remissionado, tá? Bom, letra B. Maria pode ser punida pela referida conduta? Gente, a escusa absolutória só aproveita aquele que praticou a infração em razão da descendência, da ascendência. Então, o Caio é filho do tal pai, né? Mas a Maria não é. Então, Maria não vai ser beneficiada. Maria responderá, sim, pelo crime de furto,
qualificado pelo repouso noturno, certo? E aquela escusa absolutória que é de caráter pessoal que atingia Caio, não aproveita Maria, na forma do artigo 30 do Código Penal. Você também teria que dizer isso. Olha lá o nosso gabarito oficial. Sim, uma vez que a circunstância relativa a Caio é de caráter pessoal e não se comunica a Maria, artigo 30 do CP. Ela poderá ser punida pela prática de crime de furto qualificado pelo repouso noturno. Mas aí, finalmente, gente, vem o que eu quero que você observe nessa questão. Em caso de oferecimento de denúncia, qual será o juízo competente para processamento da ação penal? Então, repare que a questão fugiu do óbvio, né? Ela perguntava, no primeiro momento, sobre a escusa absolutória, que era aquilo que a gente extraía de cara do enunciado, mas depois pergunta sobre a competência. Gente, o crime de furto, ele, na verdade, se consuma no momento da subtração. É hoje a teoria adotada, a teoria da apreência, né, para fins de consumação de furto. Então, no momento em que a res furtiva foi subtraída de dentro da casa do pai do Caio, vejam, o crime está consumado. E essa consumação se deu em Belo Horizonte. No processo penal, a competência pelo lugar da infração é determinada pelo local da consumação, portanto, pelo local em que o crime produziu o seu resultado. Que no caso desse nosso crime praticado por Maria e do Caio, que na verdade é isento da pena, né, ele foi praticado em Belo Horizonte. Mas repare que o gabarito oficial divulgado pela FGV para essa questão, para esse item da questão, me pareceu incompleto. Eles podem errar, mas você não. Se esta prova fosse a prova do 13º exame, a minha indicação era de que você tomasse cuidado com algumas situaçõezinhas da letra C. Veja só, a questão é, em caso de oferecimento de denúncia, qual será o juízo competente? Veja, seria uma das varas criminais da comarca de Belo Horizonte. Afinal de contas, é um crime de furto, um crime contra o patrimônio. Então, não pode ser, por exemplo, no tribunal do júri, não é verdade? Então, você deveria indicar não apenas Belo Horizonte, diria, sinceramente, minha opinião, vara criminal da comarca de Belo Horizonte, certo? Porque o crime patrimonial é julgado numa das varas criminais. E, além disso, repare só a grande falha da questão. O gabarito colocou Belo Horizonte, local em que o delito se consumou, conforme artigo 69, 691 do CP e 6º do CPP e 6º do CP. Gente, onde está o artigo 70 do Código de Processo Penal? Era essencial que a banca examinadora tivesse inserido o dispositivo. Afinal de contas, é o artigo 70 que define que o processo de julgamento se dará no local da consumação do crime, ou no local em que o crime produziu o seu resultado. A FGV errou, mas você não pode errar, tá? Atenção, é esse tipo de dica que a gente passa no nosso curso preparatório para a segunda fase da OAB. Eu espero por você.